O governo federal está buscando aí o incremento de médicos no interior do país e inicialmente buscou lá o pessoal de Cuba, a turma chiou, a turma que os conselhos regionais do Brasil inteiro chiaram, pediram inclusive a validade do curso da turma de Cuba, agora já estão no rumo de Portugal, mesmo assim a discussão não diminuiu. As associações, os sindicatos médicos do país inteiro estão lutando e alguns políticos para que se realize a prova de exigência, que é uma prova que não é tão fácil, desses profissionais que viriam para povoar o interior do país hoje, que tem uma deficiência muito grande. Samanta, está no ponto. A reportagem, por favor. O governo brasileiro anunciou por meio do Ministério da Saúde que pretende firmar convênio para trazer 6 mil médicos cubanos para trabalharem no Brasil. O governo afirma que a medida é necessária para atender a demanda nas cidades do interior, que atualmente estariam enfrentando dificuldades para fixar os médicos. Situação também enfrentadas pelas periferias dos grandes centros. O Conselho Federal de Medicina, no entanto, é contra a contratação desses profissionais. O Conselho Regional de Medicina do Piauí segue a posição do Conselho Federal. Na realidade, o CRM aqui do Piauí, engajado juntamente com o Conselho Federal, é contra a entrada de médicos estrangeiros, principalmente cubanos, que nós sabemos que a grade curricular de Cuba é muito inferior à nossa brasileira. Além de cobrar do governo a revalidação dos títulos dos profissionais que virão ao Brasil, o Conselho Regional de Medicina defende o oferecimento de mais estrutura para que os médicos brasileiros possam ser incentivados a irem para cidades do interior. Nós fizemos há uns 45 dias atrás uma audiência pública lá no Senado em Brasília, no auditório Petrônio Portela, onde conseguimos colocar mais de 800 médicos, entre eles colocamos mais de 30 deputados federais médicos, 16 senadores médicos, e lá nós fizemos uma moção junto ao presidente da República e nós vamos levar um documento solicitando à presidente Dilma que não faça e não permita a entrada de médicos estrangeiros sem revalida. O médico que vai para o interior, ele vai com o estetoscópio na mão, um tensiômetro e nada faz, porque não tem estrutura, não tem hospital, não tem estabilidade, não há concurso para o médico, ele não tem sustentação de permanência, ele vai através de um convite de um prefeito que logo pode não gostar mais dele, coloca para a rua. Então o que nós sentimos e queremos do governo federal, principalmente para conservar o SUS, que é um grande plano de saúde, é uma estrutura no interior, é que o prefeito faça concurso, que o prefeito ofereça sustentabilidade para o médico, que o prefeito dê um bom ordenado e dê segurança para o médico. Olha, tá aí então, deixa eu falar com o doutor Pedro Leopoldino, que é superintendente da Secretaria de Saúde, e também é classista, teve muito tempo aí, né, na Associação dos Médicos, né? É uma situação, há necessidade, mas há a reação da classe médica, né, doutor? Sim, sem dúvida. Boa tarde a você, a telespectador do Meu Norte. Deixa eu dizer a você. Esse é um assunto meio controverso, polêmico. Já fui até a revista Veja da semana passada. Ela trouxe esse destaque. Tentou até politizar um pouco, colocar uma pitada de ideologia. Eu não sou contra a ideologia, mas eles tentaram dizer que estão trazendo os médicos de Cuba para eles doutrinarem as pessoas no interior, para seguirem a corrente. É uma coisa meio tanto quanto fora de rumo. Na verdade, nós temos uma realidade hoje. Nós temos cidades onde não vê médico. Não tem médico lá. Eu sou a favor de que essas pessoas venham, passem por uma prova de suficiência e em seguida assinem um contrato rigoroso. Eu vou residir na cidade tal, lá em Landriçal, seja onde for. Mas se eu resolver sair de lá, eu volto para o meu país. Por quê? Porque eu vou dar oportunidade àquelas pessoas que não têm contato com o médico. Não tem, essa aqui é a grande verdade. Nós não podemos, em sã consciência, ser contra, dizer, porque a falta de estrutura. Nós não podemos montar um hospital em cada cidade do interior, são 224. Nós temos que, realmente hoje, com os graus de assistência à saúde, primária, secundária e terciária, nós temos que saber qual é a cidade que tem condição de ter a secundária e a terciária e qual é que tem condição de ter só a primária. Agora, agir de forma regional. Exatamente, você fazer um hospital de referência num determinado território que possa atender encaminhado por um médico. Claro. Aí, no caso, seria encaminhado por um médico, minimamente, embora que minimamente formado, mas que tenha passado por essa prova de suficiência e que tenha um contrato de permanecer lá. Porque esse aqui é o grande problema, é a ausência.
você mandar um médico uma vez por semana para uma cidade para atender 150 pessoas de uma vez, Silas, isso não é atendimento, Silas. Pelo amor de Deus, isso é uma forma de engodo. A pessoa vai despachar, porque é humanamente impossível, é extenuante o trabalho, não tem quem aguente. Não há profissional, não há ser humano que aguente isso. Então, vi simplesmente por vir? Nunca. Não sou a favor disso, nunca. Agora, vi dentro de regras bem estabelecidas, com a prova de suficiência e o contrato para que ele vá morar numa cidade, não quero que ele venha para Teresina. Teresina fazer o quê aqui? Nós aqui temos mais de 2/3 dos médicos do Piauí, estão em Teresina. Nós precisamos mais. As grandes cidades estão relativamente bem servidas. Mas para pequenas cidades do interior, onde a população não tem a oportunidade de ter contato com o médico. Doutor, uma medida como essa não vai atrapalhar, fixar o médico brasileiro, porque ele é um paliativo. Fixar o médico brasileiro no interior, por exemplo, atrapalhar uma sequência de plano de carreiras da classe médica nos municípios piauienses, nos municípios do interior do país. O prefeito aqui começa oferecendo salário de 30 mil reais, depois baixa para 20, depois baixa para 10, depois não paga mais para o cabo ir embora. Quer dizer, é meio complicada a situação. Na verdade, eu acho que o governo federal poderia amenizar essa situação com o ProUni, com o ProIFES. Todos aqueles que estão recebendo esse benefício teriam obrigatoriamente que ficar 2 anos, no mínimo, numa cidade do interior. É uma forma que se tinha politicamente se resolver. Supriria sim, sem problema. É uma saída que eu acho. Agora, eu não sei se politicamente isso é positivo, mas que nós tínhamos condições de ter adotado uma providência dessa, de obrigar o médico a ir para a cidade do interior, que é uma medida que parece assim, uma imposição, é impositiva. Mas, por outro lado, você evita todo esse conflito que nós estamos vivendo aí agora com as associações médicas, com os sindicatos, com os conselhos. Você tem uma ideia, eu estava ouvindo nas rádios nacionais ontem, já houve uma mudança para trazer os médicos da Europa, por exemplo, de Portugal, mas os portugueses não aceitam fazer a prova. Havia uma comparação que a própria Veja fez com os médicos cubanos, fazendo uma ligação política, mudaram lá para Portugal. Mas os portugueses dizem que a competência dele não dá para fazer prova no país. Pois é, Portugal e Espanha. Nós também não podemos expor a nossa sociedade, os nossos irmãos, a pessoas que estejam desqualificadas para exercer a profissão. Aí também tem a paciência, aí não dá. É pegar qualquer pessoa e dizer, não, eu vou agora exercer a profissão de médico naquele determinado lugar, porque eu tenho frequentado uma faculdade de medicina que ninguém sabe Deus como ele se formou, em que condições ele se formou. Agora, essa outra medida que eu lhe falei, o governo brasileiro tem condição de adotar, desde que aprove uma lei fixando o profissional, pagando um bom salário, tá certo? Os 3 poderes podiam se reunir, União, Estado e município, e fazer um salário razoável para aquele profissional, para ele ficar lá pelo menos 2 anos depois que terminar o curso. Isso pode ser feito. Não tem tanto as cotas. As cotas hoje, 50% das vagas são de cotas. Por que esses médicos que estão sendo beneficiados com as cotas não podem ir para o interior passar 2 anos lá, como uma forma de retribuir aquele privilégio que o governo deu? Eu não acho que não é um privilégio, é um resgate histórico até com os negros que passaram por muito sofrimento nesse país. Foi o último país do mundo a acabar com a escravidão e assim mesmo foi forçado por outros países, como a Inglaterra. Agora, assim, eu acho que nós teríamos condição de, com soluções caseiras nossas, não recorrer a essas soluções que estão criando esse impasse, essa dificuldade, esse conflito entre as No Piauí, por exemplo, nós temos uma necessidade gritante, né? É gritante. Eu visito todo sábado com o secretário boa parte dos municípios. Municípios onde a saúde é feita de boa forma, municípios onde a gente percebe que há ausência total porque não tem o profissional médico residindo. Por isso é que eu digo, se vier prova de suficiência e um contrato obrigando a permanecer naquela cidade. Eu não quero médico para vir para cá, para vir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Teresina. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de médico lá na cidade. Lá no Morro da Cabeça do Tempo. Exatamente, no Morro da Cabeça do Tempo. Lá em Santa Cruz, é isso que a gente está precisando. Exatamente, que ele sabe fazer um parto, que ele sabe atender uma hipertensão, que ele sabe encaminhar um diabético, que ele sabe fazer uma palestra para educar as pessoas, tudo isso. Isso é a atenção básica. 80% dos problemas se resolve lá. Agora, sem médico fica complicado.